Eu acredito que estamos vivendo nas cenas finais da história desta terra. Você acredita nisso também? Hoje vou abordar alguns eventos atuais que estão de fato cumprindo as profecias bíblicas do fim dos tempos. Você sabe que nos foi dito claramente que, como um povo, nós devemos nos preparar para o que em breve irá surgir neste mundo como uma surpresa esmagadora. E hoje eu simplesmente quero dizer que os adventistas e todos os cristãos se preparem para a Revolução Francesa 2.0. Preparem-se para uma repetição da Guerra Civil, mas isso vai ser a Guerra Civil final que dará início à marca da besta e à segunda vinda de Cristo Jesus. Através das palavras de Deus, vemos Cristo realmente expondo a hipocrisia dos líderes da igreja e também dos líderes das nações, e hoje vou estar abordando isso. Você está ciente desse ditado coloquial, a expressão idiomática que afirma: se nada como um pato, se grasna como um pato, se anda como um pato, então é o que todo mundo acha, então é um pato. Nos últimos dias eu tenho estado lançando uma minissérie, porque a mídia da besta está na verdade falando de paralelos entre 1968 e 2024. Foi assim que começamos essa semana, segunda-feira. Até agora eles fizeram uma conexão com a Senhora Liberdade da Revolução Francesa, Kamala Harris, e sua campanha. E a Bíblia fala da repetição dos eventos que ocorreram durante a Revolução Francesa nas décadas de 1780 e 1790. Neste ponto, quero que você subscreva a retórica de Chris Cuomo. Este homem está registrado, na verdade, expondo a hipocrisia entre os líderes do DNC e líderes do RNC. Vamos entrar nisso, meus amigos. Aqui está, assistam. Um grande tema aqui no DNC é que eles vão atrás de fraude corporativa. E vão atrás das corporações, seja em impostos ou brechas. O RNC, ouvimos a mesma coisa, que eles estão indo atrás das elites, os dois conjuntos de regras. Deixe-me revelar a vocês uma realidade que precisa ser discutida aqui. Ok, vamos para o clipe número 2. Então ele está falando sobre a declaração de Kamala Harris, de que ela vai descartar leis que controlarão a manipulação de preços aqui, apenas para ter certeza de que o que ele está se referindo são realmente fatos e não fake news. Eu trabalharei para aprovar a primeira proibição federal de medição de preços de alimentos por relações públicas. Vou reproduzir vários outros clipes, e esta é a visão geral. Vocês têm esses indivíduos desse partido que estão falando sobre nós. Vamos voltar, vamos atacar as elites. Ele vai provar que as elites estavam realmente presentes no DNC, e as elites são quem financiam seu partido. De que você chama isso? De hipocrisia, tanto no DNC quanto no RNC. Então não se esqueçam desse ponto. Ok? Esses são os soldados, esses são os homens e as mulheres que voltam para seus círculos eleitorais e suas comunidades. Eles lutam, eles tiram tempo de seus empregos, eles tiram tempo de suas famílias. Republicanos e ratos democratas, isso é o que eles fazem. Eles precisam cobrar dessas pessoas, eles precisam ser capazes de incluí-los, mas há outra realidade que está literalmente desprezando-os. Greg, olhe para o anel de doces, ok? Isso não é exclusivo dos democratas. Há um jogo de dinheiro. Quando as pessoas falam sobre o partido, somos estrangulados pela realidade do dinheiro em nossa política. Esses doces começam em $500 mil. Uou! Então, quem são as elites? Quem eles vão forçar a gastar mais dinheiro ou tributos? Eles estão bem ali, financiando suas campanhas. Próximo. Você acha que há um grupo de professores lá? Você acha que é como os escoteiros do condado de Colômbia, Carolina do Sul, que estão naquelas caixas? Alguns deles são lobbies e coisas boas. As caixas de mídia, você acha que elas são gratuitas? Por que você acha que estou no chão?
A Nação das Notícias não é uma empresa falida. A Nexstar é uma organização enorme, somos uma mídia corporativa, não temos uma dessas caixas, porque esse é o jogo que você paga para jogar. Essas caixas estão cheias das mesmas pessoas que eles dizem que vão regular, eles estão literalmente desprezando os fiéis. Eu estou ouvindo que sim, vamos desabá-los, vamos fazer eles pagarem sua parte. Eles pagaram 500, 700, 1 milhão, 1 milhão e meio para ter aqueles assentos. Eles ganham suítes de hotel que provavelmente são doadas para o partido, e a mesma coisa acontece com o lado republicano. Eles vão derrubá-los, eles vão mudar a forma como as coisas são. Eles estão olhando do alto para as pessoas que fazem a diferença em suas comunidades, e essa é a realidade da política. É a política, são truques, enganos. Não preciso fazer nenhum comentário sobre o que vocês acabaram de ouvir, basta rolar o clipe a seguir. Mas a realidade é que em 2000 eles gastaram 300 milhões de dólares em campanhas presidenciais. 24 anos depois, você sabe o que se espera? Que eles gastaram 10 bilhões. Você sabe quanto dinheiro Harris arrecadou nas últimas semanas? Centenas de milhões. E isso é sucesso. Muito disso é um pequeno doador. Muito disso é dinheiro mais perigoso na política. Agora é dinheiro legal por causa dos cidadãos unidos. Você precisa saber disso. A ideia de que eles podem lutar contra isso é quase ridículo. É quase ridículo. Então, olhem e ouçam quando lhes dizem essas coisas, porque eu não me importo com o que eles prometem a você. Não aqui, esta noite, não no RNC, não que Trump o conheça, não que eles não sejam donos. Ele fez uma das maiores arrecadações de fundos que já ouvi falar na minha vida. Milhões de dólares por prato. Essa é a realidade da política. Política, poli-engano. E amigos, quando ouvi isso, você sabe o que veio à minha mente? Para confirmar que estamos vivendo nos últimos dias, vamos para a Bíblia em João capítulo 12. Vejam em João capítulo 12, essa é a cena final do ministério de Cristo na terra. Maria trouxe o unguento, a caixa de alabastro, era muito caro, e o que Judas Iscariotes disse? Você está desperdiçando, vamos pegar, vender, pegar a recompensa e dar aos pobres. Você entende meu ponto agora? Agora, em outras palavras, Judas estava dizendo, vamos tirar dos ricos e dar aos pobres. Olhem agora para o versículo número 6. Então Cristo disse a ele, Cristo o repreendeu. Verso 6, Judas disse, não que ele se importava com os pobres, mas porque ele era um ladrão. Quando vocês vão ouvi-los falar, nós amamos os pobres, eles são ladrões. E em João capítulo 7, verso 17, verso número 12, a palavra de Deus diz... Vou agora ao papado. A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes foi chamado de filho de perdição, da perdição. Ou nós nos importamos com os pobres, mas ele era um ladrão. E o filho da perdição, que era Judas Iscariotes, em segundo lugar, aponta para o papado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e versículo 4. E qual é o mantra do papado? Nós nos importamos com os pobres, mas eles são ladrões. Pessoas ricas, vamos roubar dos ricos, vamos forçá-los a desistir de sua riqueza pelos pobres. É engano, é política, é truques, é hipocrisia, ok? Queremos regular essas pessoas da elite que financiam sua campanha, ok? Aqui está Kamala Harris, o que ela diz do RNC e do DNC. Ela agora vai fazer uma declaração de sua campanha. E se ela ganhar a presidência, que ela vai alocar, observem, 25 mil dólares como pagamento inicial para todos os compradores de casa pela primeira vez. Parece bom, certo? O governo está nos dando dinheiro de graça. Se eu for um comprador de casa pela primeira vez, o governo me dará 25 mil dólares como entrada para a minha nova casa. Parece bom, não é? Vejam. Também sabemos que à medida que o preço da habitação sobe, o tamanho dos pagamentos iniciais também aumentaram, mesmo que os aspirantes a proprietários economizassem por anos, muitas vezes ainda não é suficiente. Então, além disso, enquanto trabalhamos na questão de escassez de moradias, minha administração fornecerá aos compradores de casas pela primeira vez 25 mil dólares para ajudar com o pagamento inicial de uma nova casa. Nós podemos fazer isso.
podemos fazer isso, tudo para ajudar mais os americanos a experimentarem o orgulho de ter uma casa própria e a segurança financeira. Então, por que enquanto trabalhamos para consertar a escassez de moradias, não trabalhamos para reduzir os preços das casas? Agora, isto é Glenn Beck. O primeiro clipe que reproduzi de Chris Cuomo foi republicado por Glenn Beck. Agora aqui está ele, Glenn Beck, respondendo a essa declaração política de Kamala Harris, a vice-presidente. Escutem o que ele diz, o que isso significa. Vejam o que está vindo da campanha de Harris. Eles querem subsidiar moradias para os compradores de primeira casa, pelo dobro do que já está, ok? Então vamos pensar sobre como isso logicamente funcionará. Se você der a todos dinheiro de graça para comprar uma casa, o valor de todas as casas existentes dobraria a inflação do que já está. Eles efetivamente colocarão milhões de pessoas fora do mercado e você não possuirá nada, mas lembre-se de que você será feliz, e este sempre foi o objetivo o tempo todo. Apenas para que os preços das casas aumentem, e então você vai colocar outras pessoas fora do mercado imobiliário. Outras pessoas ganharão, não terão condições de pagar uma casa. Adventistas, vocês cristãos que acreditam na vida no campo, isso significa que o preço das propriedades no campo vão aumentar. Vai ficar mais caro. Vocês sabem qual a pergunta que não foi feita? O preço da hipoteca também aumentará. Não pensem apenas no pagamento da entrada, porque você não tratou do preço da casa. Próximo. De onde vem esse dinheiro? Não existe lançamento gratuito, pois o ditado coloquial diz: de onde vem o dinheiro? Quem vai pagar isso de volta? O que vai acontecer com a inflação? Quanto mais eles pedem dinheiro, alguém terá que pagar. E não será as elites, será a classe média, destruindo a classe média. Essa foi uma política que saiu da Revolução Francesa. Os charlatões nadam como um pato e são um pato. De onde vem esse dinheiro? Essa é a pergunta. Agora assistam isso. Bem-vindos a 2030. Eu não possuo nada e você não possuirá nada e você será feliz, é o que eles dizem. E pensem sobre isso, $25 mil de entrada pela minha nova casa, como comprador de uma casa pela primeira vez, e sobre o custo de vida. Se o governo imprimir mais dinheiro, o que vai acontecer com a inflação? Você pensa sobre essas coisas? Isso vai destruir a economia, e tudo o que sobrará será ricos e pobres. É rico e pobre, é isso. Isso é o cumprimento da profecia. Por que você acha que Apocalipse 13, falando sobre a marca da besta, diz apenas duas classes, ricos, pobres, livres, escravos, pequenos e grandes? É isso. Como eles fariam isso? Destruindo a classe média com essas chamadas políticas. Sigamos em frente, amados. Este é o grande conflito. O capítulo intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa. Vamos ver o que aconteceu na Revolução Francesa. Vamos ver se essas políticas representam o que aconteceu. Então, que em muitas províncias as propriedades eram controladas, não pelas classes trabalhadoras. Eles eram apenas inquilinos, estavam à mercê dos seus proprietários e eram forçados a submeter-se às suas exigências exorbitantes. Em outras palavras, só os ricos possuíam ativos. O povo pobre eram apenas inquilinos. Adventistas do sétimo dia, vocês estão se preparando para a Revolução Francesa 2.0? Vejam o que diz, que o prazer dos nobres era considerado a lei suprema. Os fazendeiros e os camponeses poderiam morrer de fome, pois todos os seus opressores apoiaram tanto a igreja e o Estado, que recaiu sobre as classes médias e baixa, que eram fortemente tributadas pelas autoridades civis. Meus amigos, notícias de última hora: as pessoas ricas não pagam impostos. É claro, eles pagam algo, você entendeu o meu ponto? Eles repassaram isso aos consumidores, à classe média e baixa. Olhem para isto. E diz mais, uma afirmação em que vivemos agora naquele tempo. As classes privilegiadas somavam 150 mil e para sua satisfação, milhões foram condenados a vidas sem esperanças e degradantes. Meus amigos, nós estamos vendo uma repetição da Revolução Francesa, com base em políticas que levaram à Revolução Francesa e políticas na América que
dirão que liderarão e repetirão a Revolução Francesa. Vejam esta declaração. Cidades industriais prósperas caíram na decadência, distritos férteis retornaram à sua selvageria nativa, Paris tornou-se uma vasta casa de armas e estima-se que no início da Revolução, a Revolução, 2.200.000 dependiam, reivindicavam caridade das mãos do rei. Pausemos aí. O quê? Os dominadores distribuem as mesmas políticas, 25.000 homens dependentes do governo, porque não implementam políticas para que os pobres possam tornar-se autossuficientes? Por que não? O que está impedindo vocês, líderes, de tornar os pobres autossuficientes e não dependentes do governo? É uma diferença. Deixe-me terminar aqui. E enquanto os dominadores estavam em abundância na época da Revolução Francesa, última frase, só os jesuítas floresceram na nação rei. Vocês viram agora? Ricos, pobres, é isso. Jesuítas com as elites e as classes mais pobres, é isso. Ricos, pobres, livres e escravos, pequenos e grandes. E foi uma política do papado que destruiu a França e está se repetindo. Vamos seguir em frente. Aqui está Glenn Beck agora. Escutem o que ele diz. Não será apenas para a aquisição de casa própria, será para tudo que a campanha de Harris também falou sobre controle de preços para coisas como comida. Bem, vamos pensar sobre isso. Logicamente já percorremos esse caminho antes. O que acontece sempre? Bem, controles de preços. O que eles fazem é tornar os produtos dos supermercados até as fazendas mais escassos do que as lojas da mamãe e do papai, que morreram gradualmente uma morte lenta. Você ficará com mais fome, mas as grandes cadeias de alimentos que fazem parceria com o governo, elas não poderão estar comendo os animais, exatamente como as pessoas na Venezuela estavam fazendo. Quando fizeram isso, você não será dono de nada, nem de comida, nem de casa, nem de negócios. Você alugará a subserviência de parceiros públicos privados. Será que é preciso repetir os 3 parágrafos que eu li há um tempo atrás? No livro O Grande Conflito, o capítulo intitulado A Bíblia e a Revolução Francesa, cidades prósperas manufatureiras entraram em decadência, dependência. Vejam o que essa declaração diz no livro Ministério de Cura, e diz: e tenho pena dos líderes, não são muitos mesmo entre educadores e estadistas que compreendem as causas que estão por trás do estado atual da sociedade. Aqueles que detêm os reinados do governo, isto é, os democratas, os republicanos, reinados do governo, são incapazes de resolver o problema da pobreza. Para resolver o problema da pobreza é isso, eles estão lutando em vão para colocar as operações comerciais em uma base mais segura. Então agora, como podemos resolver os problemas? Vamos à palavra de Deus. Os políticos, Daniel, poderiam resolver os problemas lá na Babilônia. Onde estão os Daniel modernos? Para dizer, líderes, é assim que vocês resolvem o problema da pobreza. As pessoas não deveriam ser pobres. Agora, haverá alguns que precisarão de assistência, mas não o que vemos hoje. A maioria é pobre e algumas dessas pessoas são robustas e podem trabalhar, mas são preguiçosos. Vejam isso aqui. Se os homens dessem mais atenção à palavra de Deus, encontrariam uma solução para os problemas que os deixam perplexos. As 5 chaves da sobrevivência. O governo está bem aí mesmo. Deem às pessoas terras, para cada família as terras. Ensinem-as a cultivar, como ser autossustentáveis. Vocês se lembram da Grande Depressão de 1929? As pessoas nas cidades juntavam-se nas filas de pão, filas de sopa, esmolas, pobres, mas aqueles no campo eram livres, embora comessem batatas todos os dias, mas eram livres. Tinham terras, cultivavam seus próprios alimentos. As 5 chaves da sobrevivência são importantes, certo? A convenção DNC está acontecendo e aqui está Michelle Obama, a primeira ex-dama. A manchete diz: Michelle Obama foi criticada por dar sermões aos americanos sobre a necessidade, quando ela possui 3 casas e tem um patrimônio líquido surpreendente. No canto superior da tela, estas são as respostas ao discurso dela. Sim, Michelle Obama, ela me perdeu quando disse, citação, meus pais me ensinaram a não confiar em pessoas ricas. Não se esqueçam dessa citação.
E esta no valor de 70 milhões. Esta eleição é uma comédia, disse uma das pessoas. Próxima. Agora que Michelle Obama terminou de dar um sermão na América sobre os brancos ricos e malvados no DNC, está de volta à sua mansão de 20 milhões em Lillywhite-Hampton. Michelle tem um patrimônio líquido de 70 milhões de dólares em uma mansão em Martha Vineyard. Recebeu 750 milhões de dólares e exigiu 65 milhões de dólares para escrever um livro. Estou simplesmente abordando o classismo. Me pergunto se você está me ouvindo. O classismo, uma das coisas que levou à Revolução Francesa foram as políticas do classismo. Virar uma classe contra outra classe, isso enfraquecerá o Estado. Uma guerra civil será o surto, e quem ficará no topo da pilha? Controle total. Quando o proverbial a poeira baixa, as mesmas elites e muitos daqueles que estão falando sobre políticas, eles são fantoches em cordas. Não me apedrejem, eu sou simplesmente um mensageiro. Vamos ouvir o que ela disse. Ela e meu pai não aspiravam ser ricos. Ela e meu pai, referindo-se à mãe dela e ao pai dela. Ela e meu pai não aspiravam ser ricos. Na verdade, eles suspeitavam de pessoas que pegavam mais do que precisavam. Parem. Suspeitavam de pessoas que pegavam mais do que precisavam. Pergunta, tiraram de onde? Está Michelle Obama insinuando que aqueles que são ricos, os ricos roubaram dinheiro? Todos eles roubaram dinheiro? Você está me dizendo que não há ninguém que realmente trabalhou suando sangue e lágrimas para obter seus bens? Vocês estão ouvindo isso? Caso eles não tomem cuidado com a escolha das palavras que eles usam. Agora, não se esqueçam dessa frase. Vou dar a vocês literalmente no livro O Grande Conflito. Classismo. Faça uma classe desconfiar da outra classe. Espere, deixe-me analisar. Não me apressem. Escutem. Ela e meu pai não aspiravam ser ricos. Na verdade, eles suspeitavam de pessoas que pegavam mais do que precisavam. Eles entendiam que não era suficiente para seus filhos prosperarem se todos ao nosso redor estivessem se afogando. E é por isso que a quinta chave da sobrevivência é ajudar aqueles que são menos afortunados, mas não forçar outras pessoas a ajudar outra pessoa. Vejam isso, meus amigos, no livro O Grande Conflito. Eu adoro esse livro. E diz, pule para baixo, as palavras vermelhas. Os ricos injustiçaram os pobres, e os pobres odiavam os ricos. Havia pouca confiança entre o povo e os governantes. Qual é a próxima frase? Última frase, palavras azuis. Suspeita, suspeita, suspeita. Fixada em todas as medidas do governo como proposital e egoísta. É isso que a política levou à Revolução Francesa e à Guerra Civil. Classismo. Sigamos em frente a partir do próximo parágrafo. Aqui vem a Guerra Civil agora. Ansiosa para reparar os erros que sofreram o povo, agora disse sim, é isso. Então vamos fazer o sangue correr pelas ruas de Paris, na França. Esse é o parágrafo ali. No próximo parágrafo, aqui está quem foi morto. O rei e o clero e nobres foram obrigados a se submeter às atrocidades de um povo excitado e enlouquecido. É isso, sua sede de vingança só foi estimulada pela execução do rei. Os cadafalsos ficaram vermelhos de sangue, e aqueles que não simpatizaram com a multidão, eles também foram enviados para a guilhotina. As sementes estão sendo plantadas. Classismo, virar uma classe contra outra classe, fazer uma classe suspeitar dos nobres da elite. Nobres significam elites. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, meus amigos. Eu estou me perguntando se Michelle Obama sabe o que está fazendo ou ela é simplesmente ignorante. Eu não consigo ler a mente dela, só posso julgar pelos frutos. Inspecione os frutos. Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Agora assistam isso aqui. Vocês se lembram? Aí está. Vocês veem agora o mundo depois de nós. E você acabou de dizer neste filme de programação preditiva. Você disse que havia uma frase lá dizendo o quê?
Não confie nas pessoas brancas, não confiem nos brancos, suspeitem deles. Guerras de classe, raça, guerra. Isso é o que Cristo disse em Mateus 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação, que significa pessoas contra pessoas. Assistam agora, no mesmo filme, O Mundo Depois de Nós. Qual é o terceiro e último estágio para derrubar o governo de um país? Guerra civil. Guerra civil. Como você chega lá? Faça uma classe suspeitar de outra classe. Hillary escreve no chat. As pessoas se voltariam contra ela porque ela é uma das elites. Bem, eles podem voar em seu jato particular ou pular em seu iate e ir para o oceano profundo. Esse é o meu ponto. Mas lembrem-se, no livro O Grande Conflito, o verdadeiro mestre das marionetes não ligava para reis nem camponeses. E o que a inspiração diz? Que a guerra civil está chegando. O que a inspiração diz? Que o que aconteceu na Revolução Francesa será repetido novamente. Glenn Beck. A tendência está ganhando força. O aluguel extremo é a nossa nova realidade extrema. Vocês perceberam isso? Qual é a nova realidade? Aluguel extremo é agora a nova realidade. Mais uma vez, por favor, escutem isso. A tendência está ganhando força. O aluguel extremo é a nossa nova realidade extrema. Jornal Wall Street, 17 de agosto de 2024, manchete: os locatários extremos que não possuem nada, nem mesmo seus jeans. Não é apenas alugar seu carro, árvores de Natal, equipamentos de acampamento e até caixões. O quê? O que você coloca nos caixões? Os mortos. Para alugar caixões, eu me pergunto, como eles vão alugar? O que você quer dizer? Quando o cadáver se torna poeira, eles voltam e são exumados. O que sobrou, reaproveitam o caixão? Como se eles fossem retomar a posse de um veículo. Você aluga um veículo sem pagamento? Nós voltamos e retomamos a posse do veículo, ou eles vão retomar a posse dos caixões? Assim como a palavra de Deus disse em Gênesis 47, meus amigos. Leiam as Escrituras. Isso é o Egito. O povo não tinha nada. Eles venderam suas roupas, eles venderam seu gado, eles venderam suas terras e depois venderam seus corpos para o governo do Egito. Apocalipse capítulo 18, versos 11 e 13. Esse mesmo poder é a Babilônia. Eles são donos de tudo. Se nós não possuirmos nada, então quem é o dono de tudo? De quem você vai arrendar e alugar? Falem comigo, vamos, meus amigos. Devem ser as elites, ricos e pobres, sem classe média, guerra de classes. E é por isso que nos foi dito, encerrando. Agora, no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 7 e versículo 8, a besta do poço sem fundo. Isso foi uma minissérie. E quais são as características da besta do poço sem fundo? Sodoma e Egito. Estou focando agora no Egito. O que aconteceu no Egito? As pessoas eram escravas, dependentes do governo. Eles venderam tudo só para conseguir comida. Isso aconteceu no Egito. E a besta, que significa nação, reino, as características continuarão até a segunda vinda de Jesus Cristo, quando o poço sem fundo será fechado e depois dos 1000 anos será destruído. Amados, o tempo está chegando e esse tempo é curto. Em breve será uma realidade, quando para conseguirmos um meio de vida, teremos de nos curvar, desistir de nossos direitos, liberdade de consciência. Teremos que receber a marca da besta para ter um sustento de vida. Pensem nisso. Vocês não terão nada. Então Deus está nos dizendo, adventistas do sétimo dia, Deus está nos dizendo, a vocês cristãos, Deus está nos dizendo, Deus está dizendo a vocês, pró-perspectiva aos cristãos, implementem as 5 chaves da sobrevivência antes que seja tarde demais. E a segunda chave é viver no campo. A segunda chave é viver no campo. A terceira chave é ter recursos alimentares e hídricos em sua propriedade. Sim, está chegando o momento em que seremos forçados a desistir de nossa liberdade de consciência para podermos funcionar na sociedade, que vimos que será da mesma forma que foi durante a pandemia. Isso vai acontecer e desta vez não haverá volta. E para aqueles que não podem, os menos afortunados que não podem, a quinta chave, ajudando aqueles que são menos afortunados, e aqueles de vocês que não têm família, os membros,
Lembrem-se que Deus estabelecerá o solitário nas famílias. Isso está em Salmo 68. É aquele Salmo 68, versículo 13 e versículo 6. Deus estabelecerá o solitário. No versículo 6 de Salmo 68 e versículo 6. Deus estabelecerá o solitário nas famílias. Do que você está se preocupando? Apenas certifique-se de implementar a primeira chave, que é a conversão. Sendo convertido, Cristo cuidará do resto. E não temos mais muito tempo, porque aqueles que demoram mais do que deveriam, vão querer sair, vão querer estar prontos e não serão capazes de se preparar. Vocês sabem o que fazer.